Olá, professoras e professores. O projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia propõe a prática de produções textuais realizadas pelos estudantes do terceiro ao nono ano do ensino fundamental e do segundo ao sexto período da EJA. Dentre os gêneros textuais a serem produzidos estão receita, bilhete, fábula, lenda, conto de fadas, memória literária, notícia e artigo de opinião. É muito importante atentar-se aos critérios de correção dessas produções de texto e trabalhá-los em classe, visando conduzir os estudantes ao entendimento da proposta de produção de texto e à apropriação do gênero textual pretendido. Os 5 critérios de correção são: adequação à proposta ou tema, adequação ao gênero, coesão e coerência, uso da norma culta da língua escrita e o repertório sociocultural com marcas de autoria. A adequação à proposta ou tema em produções textuais escritas refere-se à capacidade de o estudante atender de maneira eficaz aos objetivos e requisitos específicos apresentados pela proposta de escrita da produção de texto. E isso envolve compreender o que é solicitado na proposta, adaptar o estilo da escrita, a estrutura e o conteúdo do texto para atender às expectativas dessa proposta. Uma dica é trabalhar com os estudantes a leitura e interpretação de propostas variadas de temas de redação. Identifique com eles quais são as palavras-chave do tema e qual é o recorte temático em relação a elas. Já na adequação ao gênero, que é um princípio fundamental na comunicação escrita, que se refere à capacidade de produzir textos de acordo com as características específicas de cada gênero, é importante saber que cada gênero possui suas próprias convenções, propósitos, estruturas, e a habilidade de se adequar a esses elementos é crucial para uma comunicação eficaz e para um bom desempenho na produção dos textos. Em textos narrativos, é importante trabalhar os elementos básicos da narrativa, ou seja, narrador, personagens, espaço, tempo e enredo, e fazer comparações entre um gênero e outro, evidenciando, então, as diferenças entre eles. Indicar as características estruturais, a função social e o objetivo comunicativo do gênero também é muito importante. Já em textos dissertativos, além de comparar a estrutura e a funcionalidade dos gêneros, chame a atenção dos estudantes para a definição da tese, que é o ponto de vista central do texto, ainda no primeiro parágrafo do texto. A exposição dos argumentos que validam a tese do texto nos 2 ou 3 parágrafos do desenvolvimento e a proposta de intervenção ou resolução do problema apresentado na proposta lá na conclusão do texto, no último parágrafo. E essa resolução, essa proposta de intervenção deve estar relacionada diretamente ao tema e à discussão. Por isso é importante que a proposta mobilize agentes que possam fazer intervenção, apresentando um detalhamento do que fazer, como fazer e por quais meios fazer. A coesão e coerência é o critério que visa avaliar a capacidade linguística do estudante de articular de uma maneira organizada, com progressão e unidade textual distribuída em partes, ou seja, entre os parágrafos, e essas partes de maneira adequadas, sintaticamente estruturadas, com a devida escolha de vocabulário e a inteligibilidade da produção textual. Ou seja, um parágrafo precisa estar dando continuidade ao todo do texto, produzindo então essa unidade textual progressiva. São levados em consideração, para que isso aconteça, os elementos de coesão referencial, que é quando um elemento do texto retoma outro,
e a coesão sequencial, a relação entre as partes do texto durante o sequenciamento de ideias. Então, é muito importante trabalhar com os estudantes em classe noções de coesão referencial e sequencial para um bom desempenho na produção dos textos. Analisa-se também o uso de recursos lógicos semânticos, como inferência, referências, generalização pertinente, etc. E no caso do texto narrativo, consideram-se outros elementos, tais como a organização do enredo, dos personagens, espaço e tempo. Portanto, professores, a coesão e a coerência são dois princípios fundamentais em produções textuais escritas, contribuem para a clareza e para a compreensão do texto. Ambos se referem, então, à organização e à conexão efetiva entre as ideias e as partes do texto. O uso da norma culta da língua é fundamental para garantir, então, essa clareza, a precisão e o respeito às convenções linguísticas estabelecidas nas produções textuais. Há a possibilidade de se considerar eventuais usos de oralidade ou informalidade, mas desde que a proposta e o contexto interno da produção justifiquem de uma maneira pertinente a necessidade de variantes linguísticas. Então, o estudante precisa ter consciência do emprego dessas variações dentro do seu texto. E, por fim, o repertório sociocultural, ou as marcas de autoria, é o critério em que deve ser analisado aquilo em que o estudante precisa ser hábil em relação à composição do conteúdo de sua produção textual para a mobilização de elementos que comprovem os seus conhecimentos prévios. Também nesse critério se avalia a capacidade do estudante de mobilizar esses conhecimentos de uma maneira eficiente, produtiva, interdisciplinar, compondo então e justificando uma visão de mundo que é demonstrada ali no texto dele. Então, para elaborar, seja textos dissertativos como textos narrativos, é muito importante que ele revisite todo o seu conhecimento de mundo e a forma como ele insere no texto esse seu repertório sociocultural é o que vai garantir a marca de autoria. Como ele utiliza esses elementos a favor do seu texto. Portanto, integrar de maneira consciente e habilidosa o repertório sociocultural e as marcas de autoria em prol de uma produção textual pode enriquecer muito a experiência do leitor, pode tornar o texto mais envolvente e, ao mesmo tempo, proporcionar uma expressão autêntica da voz do autor. Muitas vezes, quando há uma coletânea de textos que motiva a proposta, e o estudante ele se atém apenas a essa coletânea, não extrapola, isso indica que ele não está demonstrando marcas de autoria no texto. Ele não pode ficar preso a uma coletânea que dá suporte para ele pensar na proposta textual, ok? Esses elementos também contribuem para a diversidade e a riqueza da literatura e da comunicação escrita. Então, para tanto, professores, incentive os estudantes a utilizarem a criatividade e o senso crítico ao máximo para produzirem bons textos. Um grande abraço e até a próxima.